Olá, estranhos, eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet. Está no ar mais um Ateliê Gourmet. No vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo totalmente diferente. A gente não vai fazer receita, a gente vai fazer um bate-papo. Vocês já perceberam que eu estou com convidados ilustres aqui. E é o Mauro e o Thiago, eles são geleieiros. Exato. Eu tenho que aprender essa terminologia porque eu aprendi nesse exato momento. Mas eles são do Mermeleia. Quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu venho divulgando, falando, e eu tava numa ansiedade assim muito grande para recebê-los aqui, para ter esse bate-papo. Então, meninos, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Agradeço muito por vocês estarem aqui. Eu agradeço muito por vocês estarem conhecendo a nossa cidade, vindo lá de São Paulo para conhecer. Do Chile, né, também. Lugares do mundo diferentes para vir conhecer a nossa cidade. Então, se apresentem primeiro para o pessoal aí. Bom, primeiro, muito obrigado. Nossa, que lugar maravilhoso. Lindo demais. Tem muita coisa para comer, que a gente já não para de falar de tanta coisa gostosa que tem para provar. Bom, eu sou Mauro Concha, eu sou chileno, eu tenho 37 anos e eu faço parte da Mermeleia, junto com o Thiago. Eu sou o Thiago, eu tenho 33 anos e estou enlouquecido aqui em Belém. Na verdade, a gente quer terminar a entrevista o quanto antes, porque a gente precisa comer tudo que tem pela frente. A gente queria agradecer mais uma vez você, Kenny, por toda a divulgação que você fez nesse processo que antecedeu a nossa vinda para cá. Queria agradecer principalmente a Rebeca por fazer essa ponte e por proporcionar esses momentos tão bacanas pra gente de visitar vários cantos do Brasil e, enfim, tá sendo incrível. Conversando um pouco sobre a história de vocês, eu percebi que a gente tem algo bem parecido, né? Que muita gente, a gastronomia, eu acho que ela liga as pessoas. Eu sempre falo que cozinhar é um ato de amor, né? Cozinhar é expressar carinho para as pessoas e não tem coisa melhor do que reunir as pessoas ao redor de uma mesa. E a gente tem áreas artísticas ligando a gente, eu com a arquitetura, vocês com o teatro, com a dança. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa origem de vocês antes de chegar no Mermeleia. Na verdade, eu sou formado em dança, eu estudei 7 anos lá no Chile, dança. Me formei, sofrido, mas me formei. Mas eu tive a sorte que durante 3 anos eu morei com 3 chefes lá no Chile. Isso fez com que durante esse período eu aprendesse muito sobre cozinha, entender sobre cozinhar. Eles me pegavam para trabalhar dentro da cozinha, reduz isso, faz isso aqui, eu preciso que você mantenha isso aqui quente, enfim, apresentar pratos, tudo isso. E isso foi uma experiência que foi muito bom para hoje em dia levar isso na cozinha. Esse foi meu primeiro acercamento e meu primeiro processo de estar dentro da dança e do que era parte da arte e encaminhar isso para o que hoje em dia a cozinha e a Mermeleia. Eu já venho do teatro, essa arte tão não valorizada aqui no nosso país. E no encontro que eu tive com o Mauro, a gente sempre teve uma vontade de empreender em algo. A gente sempre foi muito ligado à comida, ele muito mais no fazer e eu muito mais no comer, mas a gente sempre foi muito ligado à comida. E a gente sempre pensava em empreender. O nosso lema era não ter chefe, não responder a ninguém. A gente começou, na verdade, produzindo sucos naturais, que foi aí que a gente se apaixonou um pouco pelas frutas. A gente teve um espaço cultural em São Paulo, onde a responsável pelo espaço nos ofereceu um cantinho para que a gente montasse um café. Nesse café a gente começou a brincar com algumas possibilidades. Logo que esse café fechou, a gente tinha investido a compra de muitas coisas para a confecção desse café. Mesas, taças, xícaras, copos, talheres, pratos. E logo que o espaço fechou, a gente se viu numa situação com todos esses utensílios no apartamento que a gente morava, que por sorte era um apartamento antigo muito grande. E aí eu falei para o Mauro assim, olha, vamos fazer o seguinte, uma vez por mês
a gente vai desmontar a sala da nossa casa e a gente vai fazer jantar chileno para que as pessoas venham conhecer um pouco mais da culinária chilena. Que ideia aqui bacana. No nosso apartamento. E nesse jantar a gente fez uma releitura da sobremesa Romeu e Julieta, da goiabada com queijo, mas a gente pensou no queijo Minas que a gente tinha lá com uma geleia. E o Mauro foi ao supermercado para comprar uma geleia e voltou dizendo que não tinha encontrado geleia, porque ele não entendia como se... Na verdade, eu achava que geleia era gelatina. Claro. Mas era pela consistência que eu via nas geleias. Eu olhava as geleias e eram transparentes. E o conceito que eu tinha de geleia eram pedaços de fruta. Claro. Então não me fazia unidade. Eu olhava e falava assim, não, isso aqui deve ser uma gelatina. Decía geleia. Mas eu falava assim, não, deve ter outro nome. E aí eu voltei em casa e falei assim, Tiago, não tem geleia, a não ser que isso seja uma geleia. Claro. E aí começamos meio que debater e entender de que não, isso não é geleia, isso é um monte de água com açúcar, sem fruta, sem pedaços de fruta. E aí começou essa ideia de começar a fazer geleia, criar uma geleia que de alguma maneira nos identificasse também. Claro, e as pessoas que frequentavam esse jantar começaram a perguntar onde a gente comprava essa geleia. Falaram, a gente que produz, a gente que produz. E aí começaram a passar para pegar um pote, 2 potes, 3 potes, e a gente viu nessa possibilidade um novo empreendimento que foi o que se tornou a Mermeleia. Obviamente que depois a gente deu uma identidade, uma cara para ela. No começo era um pote com uma fita crepe, o nome da pessoa e o sabor. Diferente do que a gente apresenta hoje. E assim, como é que vocês a seleção das frutas? Porque a arte toda está na escolha das frutas e como é que vocês vão combinar essas... Na verdade, como o Tiago estava falando, no começo, antes de começar com as geleias, a gente começou com um empreendimento de sucos naturais. Quando a gente começou com esse projeto de sucos, a gente começou a estudar muito sobre as frutas e quais eram as combinações mais adequadas entre uma fruta e outra. Então aí aparecia, por exemplo, o suco de TPM, o suco anti-estresse, o antidepressivo, enfim, existiam diferentes tipos de combinações. Isso fez com que fosse o primeiro começo de entender que fruta mais uma especiaria combinava muito melhor uma com outra. Obviamente que existem muitos testes. Sim. E claro que em algum momento a gente também tenha feito uma combinação que não tenha errada, com certeza. Eu acredito que muitas vezes quem trabalha ou quem quer experimentar na cozinha faz parte errar. E é muito gostoso também você errar na cozinha e saber que, por exemplo, se você faz um prato, você cozinhou demais uma carne, ou se, por exemplo, no caso da geleia, você juntou 2 sabores e não deram certo, faz parte. Isso, eu acredito que muito dessa experiência também te faz com que você também chegue num produto ideal, né? Sim. E quais são assim, vocês tem várias coisas, o que vocês trouxeram aí de cebola roxa com cabernet, eu estou super curioso para provar, mas eu vi que vocês têm de pimentão, que eu achei super interessante, porque eu faço muita de pimenta, né? Sim. E aí até uma pessoa comentou no Instagram, faz um de pimenta biquinho. Eu disse, eu não pensei em fazer pimenta biquinho, talvez fique boa também. Então quais são essas? Tem de maracujá com manga, que também fiquei super curioso para fazer. Quais são essas combinações que vocês fizeram, assim, quais são as mais esdrúxulas assim que vocês... Hoje a cebola roxa com Cabernet Sauvignon é o nosso carro-chefe. Ela é a mais vendida de todas, ela é disparada que as pessoas mais gostam. Acredito que por ser tão inusitada, por ser um sabor que a pessoa prova e não entende que aquilo podia junto com ser com doce. a pimentão, né? A pimentão também tem um retorno muito positivo. Tem sabores que a gente tem como xodó. A gente agora aconteceu no Reino Unido
um concurso chamado Marmalade Awards, que é uma competição, é um concurso de geleias, de geleieiros pelo mundo, onde existem várias categorias. Geleias feitas por homens, geleia da fruta do quintal, geleias direcionadas para carne, geleias direcionadas para peixe. E de todos os sabores que a gente tinha, um deles se encaixava para participar desse concurso. A gente já paquera esse concurso, já tem uns 2 anos que ele está lá no nosso mural, mas a gente nunca tinha parado para estudar o concurso e ver quais eram as necessidades, as regras para o envio. E a gente participou esse ano com a nossa geleia de cambuci, que é uma fruta de cerrado que já estava quase em extinção e que voltou com muita força agora. Tem um instituto em São Paulo chamado Instituto Auá. Tem muito chefe usando essa fruta porque ela é uma fruta tão rica e tão nossa que, puxa, que bacana que ela tenha ressurgido das cinzas. E por sorte a gente ganhou a categoria de geleia altamente recomendada para se consumir com peixe. É uma geleia bem azedinha. Ela é bem azedinha. Ela é para quem gosta de tamarindo ou de limão que trava aqui no canto da boca, ela é uma boa pedida. Então ela pimentão, banana com chocolate, manga com maracujá. Essa de banana com chocolate também eu fiquei imaginando, nossa, como é que deve ser? É bem gostosa. A gente fez agora para o Dia das Mães uma de vinho branco com mini rosa comestível. Alho negro, que é um sabor que também tem uma saída bastante grande lá pra gente. Cerveja. A geleia de cerveja IPA, a gente fez agora em parceria com uma cervejaria de São Paulo, a cervejaria Voz. Então, eu acho que a partir do momento que você entende que a geleia ela é um estado entre o líquido e o sólido, você pode fazer geleia. Qualquer coisa quiser. Pode ser Tudo geleia. É possível. Tudo é possível. E como é que vocês pensam na harmonização? Falando de harmonização, que eu acho que é o que dá essa possibilidade, que dá essa água na boca, né? Porque vocês estão falando, eu estou imaginando o peixe, eu estou imaginando a carne, e agora vocês falaram dessa de cerveja, eu já fiquei imaginando um hambúrguer com essa geleia de cerveja. Eu acho que é importante quando a gente pensa nas harmonizações é procurar o contraponto do sabor. Quando, por exemplo, a gente pensa em fazer uma geleia de cebola roxa com Cabernet Sauvignon, a primeira coisa que vem na cabeça não são hambúrguer. É fazer um hambúrguer caseiro, pensando um pouco, trazendo essa ideia de cebola caramelizada, sabe? Tipo, então, voltar nessa ideia dessa cebola caramelizada em um hambúrguer, transformar essa cebola caramelizada e pôr uma geleia de cebola roxa com Cabernet Sauvignon, no caso de uma harmonização dessa geleia. Quando a gente, por exemplo, trabalha com outro tipo, por exemplo, tem uma geleia que a gente faz, que foi feita para as crianças, que é a geleia de morango com glitter comestível. É um glitter normal, que de confeiteiro, que é comestível, e que a gente, na verdade, foi a partir de uma cliente nossa que pediu uma geleia para estimular a criança a comer geleia. E nos pediu como a gente poderia fazer alguma coisa para poder estimular o filho dela poder comer geleia. E aí eu falei para o Thiago, vamos fazer uma geleia com glitter, que vai super chamar a atenção e tal. E deu certo, os adultos adoram hoje em dia. Mais que as crianças. Mais que as crianças. Mas aí você consegue entender que, por exemplo, isso pode funcionar bem para uma harmonização ou para uma finalização de algum prato muito mais infantil, alguma coisa que, por exemplo, um iogurte natural, alguma fruta, fazer um recheio de bolo. Então, as harmonizações vão um pouco também da mão, pensando nesse contraste que você poderia dar em algum prato, né? E, na verdade, a ideia da marmeleia é desconstruir essa lenda de que a geleia é apenas com torradinha, né? Que a gente pode usar a geleia. Você pode agregar ela em infinitamente. Infinitas possibilidades. Um churrasco, como um recheio de hambúrguer, como uma cobertura de um cream cheese,
de um cheesecake, junto com cream cheese para uma tapa espanhola. As possibilidades são infinitas. Infinitas, exatamente. E aí, já aqui em Belém, vocês já provaram, chegaram, já comeram pelo menos um peixe, né? Já foram lá comer um filhote. Já. Qual geleia de vocês que vocês acham que harmonizaria muito bem com esse filhote? Eu pensei imediatamente, não só pelo fato da gente ter ganhado o prêmio como a melhor geleia, mas eu acredito que a Cambuci funcionaria perfeitamente. Até porque eu senti que o filhote tem um finalzinho limonado, sabe? Uma coisinha assim, um final mais azedinho, bem interessante. Tem esse retrogosto, né? É porque esse azedinho com certeza vem porque aqui a gente tem o costume de lavar o peixe com limão e sal, né? Por causa que... para tirar o pichu, que a gente chama, que é aquele gosto, porque a nossa água é meio barrenta, então ele dá aquele gosto de peixe. Daí a gente usa o limão, que é justamente para dar uma limpada, e ele fica com esse sabor, porque ele tem que ficar mais ou menos no mínimo 30 minutos para poder ele lavar, tirar o pichu. Então, mas foi muito engraçado, porque inclusive quando a gente experimentou o peixe, foi a primeira coisa que eu falei pro Thiago. Eu falei assim, nossa, essa aqui com uma geleia de cambuci, perfeito. E assim, vocês com certeza já devem conhecer bastante como é que eu posso dizer? Sumiu a palavra. Vou cortar essa parte, tá? Mas a fama de Belém, tudo pela variedade de frutas, da Amazônia pela variedade de frutas. E digo assim, umas frutas que vocês ouviram lá, e disse, eu preciso provar, a gente já trouxe uma para vocês. Mas eu queria assim, que vocês acham que daria uma boa geleia. Nossa. Não somente, olha, na verdade assim, eu estou muito curioso por conhecer todas essas frutas, porque a gente deu uma pequena caminhada pelo centro e já vi algumas coisas diferentes que eu falei assim, quero experimentar tudo, quero experimentar cada um desses sabores. Mas o interessante também, quando você começa a pensar em criar ou fazer alguma geleia, também você pode combinar dois sabores. Claro. Ou também pensar em que pode ser que vocês tenham especiarias também daqui, né? E pensar em juntar um sabor mais uma especiaria, você já está fazendo um sabor totalmente diferente do que provavelmente já nas prateleiras de Belém já existe, entendeu? Tipo, já tem geleia de açaí, já tem geleia de cupuaçu, e aí de repente pensar em fazer um cupuaçu com alguma outra especiaria funcionaria interessante. Já está pensando na especiaria que poderia combinar. É porque pra mim, a gente tem o bombom de cupuaçu, que é chocolate, uma trufa de chocolate recheada com doce de cupuaçu. Pra mim, eu acho a maior invenção do homem, assim, porque a junção dos dois é maravilhosa. Então, é interessante, por exemplo, pensar em fazer uma geleia de cupuaçu com nibs de chocolates. De repente fica muito boa. Claro. Olha, qualquer coisa eu forneço cupuaçu pra você. Vocês trouxeram aqui a de cebola roxa com cabernet. E eu tava falando pra vocês que eu sou apaixonado por cebola roxa. Que bom. Tem sua técnica vermelha. Sentir o cheiro. Dá pra sentir bem o cheiro da cebola. E o vinho, assim, dá pra... Ele tá lá, né? Exatamente. No processo da cocção, toda a bebida alcoólica ela se evapora, né? Sim. Então a gente dá para sentir mais no sabor que no cheiro. Uma das coisas aqui, mas por favor, eu vou provar. Uma das coisas que se diferenciam de nossa geleia é que a gente não tritura a fruta, sino que a gente deixa pedaços da fruta para você realmente... Tá aqui, ó, a cebola tá presente. Exatamente, para você realmente sentir um pedaço da fruta. E a gente não utiliza água na produção da geleia. O que deixa muito mais concentrado. Não utiliza água? Não, absolutamente nada. Então é só no processo. É só a fruta mesmo. Soltando toda a água dela. Cebola. Silêncio mesmo. Nossa. E vocês usam açúcar? Desculpa, falando com a boca cheia, mas... Ou vocês estão usando só o açúcar da cebola aqui? Não, a gente utiliza açúcar em todas as nossas geleias. Por quê? É um dos pontos que a gente mais fala no curso, porque hoje o açúcar ele é o nosso amigo e inimigo, né? No nosso caso, ele é o nosso único conservante natural. Ele e o limão fazem esse papel.
Então, sem o açúcar, eu teria fruta ou cebola triturada dentro do pote e eu não teria uma vida muito longa para essa geleia, mesmo com um bom invase. A validade dela é de um ano. Um ano fechado. Após aberta, a gente sempre dá como orientação um mês na geladeira, por não ter conservante, mas elas duram bem mais. Não vai durar nem um mês. Ou não dura. Ou não dura. Eu estou imaginando um hambúrguer. Com certeza. Não, mas ele pede muito uma carne, Sim. né? Uma carne bem, Com certeza. bem, eu acho que até com uma carne mais um cordeiro, acho que ele caberia muito bem com uma costela de cordeiro. E eu trouxe também uma coisa para vocês provarem, fora do doce de cupuaçu, mas eu queria que vocês, não sei se vocês já provaram o queijo do Marajó. O queijo do Marajó Posso já... Pode, eu acho até que ainda tem um plástico aqui, não sei, não tem. Você corta para não derrubar nada? Que eu acho que com a geleia também vai ficar maravilhoso. Não é com nada não. Quer provar com geleia? Não. Prova primeiro, in natura, depois para ver se combina bem. Então, A gente tá um pouco meio já cansado de comer tanta geleia, né? De geleia Tô no em casa queijo. todos os dias. mas vocês vieram aqui para a oficina de vocês, a oficina de geleia artesanais, que vocês estão rodando o Brasil todo com essa geleia de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a oficina, falassem também aonde que a gente consegue esse tesouro. As oficinas, elas acontecem em capitais do Brasil. A gente adoraria que ela chegasse na cidade de todo mundo. A gente recebe mensagens diariamente pedindo para que ela chegue até algumas cidades, a qual algumas a gente já até passou. Em setembro nós vamos para Salvador, em dezembro Porto Alegre. A gente tem estudado a possibilidade de fazer a oficina em outros lugares e outras datas para o segundo semestre, mas como a gente falava para o Kenny, é muito difícil para a gente também deixar a Mermeleia muito tempo sozinha. A gente não pode deixar a filha sozinha em casa. Com certeza, e quem engorda o boi é o olho do dono. Claro, né? exatamente. Eu não sei se existe algum ponto de venda aqui em Belém ainda. A ideia da nossa vinda para cá também é dar uma olhada em alguns possíveis pontos de revenda. Mas quem quiser pode comprar online e chega em casa na nossa loja virtual, que é o www.mermeleia.com.br. Lá a gente alimenta todos os sabores que a gente trabalha. A gente trabalha com uma quantidade de sabores para revenda, mas a gente também tem um projeto chamado Um Sabor por Mês, que é a geleia que a gente prepara todo mês de um sabor distinto. Então a gente acaba respeitando a sazonalidade e trabalhando com um sabor por mês para que as pessoas possam provar diferentes combinações. Então é isso. Gente, a gente já vai encerrar, meninos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Pela essa experiência degustativa, porque fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigado por terem vindo, obrigado por conhecer vocês. Como eu falei, estava na expectativa muito grande desde quando a Rebeca veio falar comigo. Rebeca, mais uma vez, tamo junto, obrigado aí pela parceria. Quando ela me disse, não, os meninos vêm, disse, não, eu faço qualquer coisa. Sigam lá todas as redes sociais dos meninos do Mermeleia, vou deixar aqui todos os contatos dele para que vocês possam conhecer a loja virtual deles e tudo mais, tá certo? E deixe suas considerações finais para a gente já encerrar. Muito obrigado mais uma vez. Bom, na verdade, só agradecer a todo mundo. A gente fica muito, muito feliz de que a gente tenha a possibilidade de poder ensinar para todos E fazer aprender. geleia e aprender, porque na verdade é uma troca enorme o fato de fazer as oficinas. Então, segue a gente, segue o Kenny. Muito obrigado a todo mundo. A gente está muito, muito feliz, de verdade. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.